Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora. Programa de segunda a sexta, que debate política e traz para você convidados, que traz para você um debate inteligente, onde você mesmo pode tirar suas próprias conclusões. Aqui não tem prato feito, aqui cada um utiliza do seu próprio background para poder desenvolver a sua linha de raciocínio. Comigo, o Rômulus Maia, que está na Suíça. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington Calazans. Nesse 8 de março de 2018, Dia da Mulher, quinta-feira, teremos daqui a pouco Niobe Cunha, representando esse gênero que não tem nada de fraco, muito pelo contrário, inclusive a ciência comprova que a mulher é muito mais tolerante à dor do que o homem, até pela questão de elas terem que passar pelo parto. Então, até de acordo com a natureza, Wellington, elas são muito mais resistentes à dor e à luta do que a gente. Então, de sexo frágil não tem nada. Mas, Wellington, você falava aí da questão do respeito a quem está nos vendo, para que cada um forme a sua opinião. E aqui eu quero reiterar, Wellington, que nós, do Duplo Expresso, somos extremamente refratários a qualquer tipo de carteirada. Na verdade, essa semana deram uma carteirada por mim, né? Soltaram aí meu currículo, toda a minha trajetória profissional, da qual muito me orgulho, com muito esforço, e graças a Deus um bom desempenho, que é reconhecido pelos pares, por instituições que me contratam, mas a gente nunca baseia aqui nossos argumentos em carteirada. Não precisamos disso, porque a força dos argumentos é pungente. Então, não precisamos nos escudar atrás de ninguém quando somos questionados. A gente apresenta fatos e dados, e continuaremos fazendo isso, não é, Wellington? Olha, com certeza. Daqui a pouquinho eu vou retomar esse assunto, que é muito importante também, mas eu quero falar sobre o dia de hoje, que é um dia especial, Dia Internacional da Mulher, e eu, Rômulus, particularmente, acho que a necessidade da existência Dia Internacional da Mulher já é um reflexo, claro, de que o homem falhou na condição de homem, porque não soube respeitar a mulher como um igual, como um ser humano que tem e merece os mesmos direitos que os homens. Em todo mundo existem coisas absurdas ainda e que todos nós, homens e mulheres, deveríamos nos envergonhar. Ainda hoje, em 2018, mulheres muçulmanas têm o clítoris cortado porque eles acreditam que aquilo ali é o centro do pecado e de outras coisas mais. Ainda hoje, milhares de mulheres, talvez milhões, dependendo aí da perspectiva que seja dada ao estudo, deixam de estudar e perdem e têm um baixo desempenho na escola porque menstruam e não têm dinheiro para o absolvente. Até hoje, mulheres são discriminadas no trabalho porque ficam grávidas. Até hoje, muitas mulheres, quando ocupam cargos de liderança, elas são comentadas pela roupa que vestem, elas são comentadas pela aparência física e não pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. Lamentavelmente, muitas mulheres contribuem também para que esse caldo de preconceito e machismo seja engrossado. E aqui no Duplo Expresso, nós temos o prazer de dizer que temos muitas mulheres nos bastidores, a equipe de voluntários que são indispensáveis para esse nosso trabalho, que, a despeito de todo o debate que tem sido feito, até questionando se eu e Rômulo somos nacionalistas ou não, um absurdo, e de que lado da trincheira nós estamos, outro absurdo, respeitamos as mulheres, respeitamos aqui que a mulher seja valorizada como profissional, como ser humano, e que não precisemos ter apenas o 8 de março para lembrar disso. Que todos os dias seja um dia de reflexão sobre esse problema que é real, sobre esse problema que é pouco debatido, mas que é escancarado nas ruas, é escancarado nos bastidores das empresas, através de diferentes formas de abordagem contra as mulheres,
humilhações também. Então, é muito importante que esse dia seja um dia de reflexão, mas essa reflexão não pode ser feita em apenas um dia. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter o primeiro convidado de hoje. Rômulo, para mudar de assunto aqui, você daqui a pouco vai chamar o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães para uma conversa muito importante. Eu gostaria de dizer que o Duplo Expresso tem sido alvo, sim, de uma avalanche de ataques, mas ontem, finalmente, nós encontramos uma pessoa digna de diálogo. A crítica que nos foi feita pelo Eugênio Aragão, em alguns pontos, nós avaliamos que poderemos corrigir as críticas apontadas, e em outros, nós vamos, através de um artigo, sem confrontar, porque Eugênio Aragão, pelo menos pelo que saibamos, né, Rômulo, é uma pessoa que está com frequência aqui no programa comentando, sempre sendo respeitado como ministro e não como ex-ministro, mas ele cometeu alguns equívocos na avaliação dele, de algumas informações que ele passou ao nosso respeito, como, por exemplo, ataques a Haddad. Nunca ataquei Haddad, nem Rômulo, atacamos o plano B de bola nas costas, mencionado com muita euforia por Lindbergh Farias, senador, líder, né, ontem renovou a liderança no Senado, e eu o parabenizo por isso. É um verdadeiro lutador e tem demonstrado, através de ações práticas, uma capacidade muito grande de conduzir as pessoas para pensamentos convergentes. E esse pensamento de Lindbergh Farias que me atrai o Rômulo e a maioria dos brasileiros, é o respeito ao plano Lula de A a Z. E Haddad foi criticado por estar nos bastidores, trabalhando para um plano B, que aqui a gente chama singelamente de bola nas costas. Não aceitamos isso, então, Eugênio Aragão, não houve crítica a Haddad. Quanto a Paulo Pimenta e Vadir Damus, para colocar o ponto final nessa história, eu quero dizer que vocês precisam decidir se as instituições não funcionam e é golpe e age de acordo com isso, ou se as instituições funcionam e tem lado, e a sociedade precisa ser alertada para lutar contra isso, ou se as instituições não funcionam e aí urge uma atuação para evitar que a cabeça de Lula seja cortada. Porque é essa a nossa luta, evitar que Lula seja preso por um crime forjado, evitar que Lula seja mais um vacari, um preso político, 3 vezes absolvido pela justiça, e eu não vejo bandeiras do PT, da CUT, de outras organizações de direitos humanos na porta do presídio, exigindo a soltura imediata de uma pessoa que a própria justiça reconhece que não tem crime. Isso é grave, e é isso que eu falo que é luta, é denunciar, é partir para cima, é escancarar para o mundo que as coisas não andam muito bem, que as coisas estão fedendo. Não é através de live de Facebook que políticos vão transformar o mundo. Militante deve fazer sim live, jornalista deve sim fazer live para ampliar o debate. Mas é preciso transcender. O debate não é só isso. O debate é muito mais do que isso. Então a crítica ao Duplo Expresso é uma válvula de escape para covardes que querem se esconder atrás do próprio fracasso. O fracasso das prisões sucessivas de lideranças, da ameaça de extinção de um projeto de inclusão social, da normalização de um golpe que foi dado contra Dilma Rousseff. Sérgio, eu não estou lendo, esse texto é de improviso, porque isso está em mim, isso está em Rômulo, isso está em toda a equipe Duplo Expresso. É por isso que trabalhamos questionando. Moramos em democracias reais, onde político não é excelência. Político é um igual, ele é apenas o representante eleito, que amanhã poderá não ser mais, porque não cumpriu o seu papel enquanto teve a sua oportunidade de fazê-lo. Rômulo Maia. Wellington, é muito importante tudo isso que você pontua. O fato de você viver na Suécia faz de você uma pessoa com uma perspectiva diferenciada para falar não só da questão da igualdade de gênero, que é o país mais avançado, mas também da igualdade
entre os indivíduos indistintamente, de não haver excelência. Como você diz aí, não tem excelência, tudo é você. Se dirige-se à autoridade como você, porque aí há plena consciência daquilo que a gente repete aqui, que políticos, eles são mandatários da soberania popular, eles são procuradores. O mandante é a soberania popular. Então, se a hierarquia é da sociedade sobre o mandatário, não o contrário. Então, nós somos avessos a carteiradas. Eu sei que é inconveniente o que nós fazemos aqui, porque nós tivemos a escolha editorial. Na verdade, não é uma escolha editorial, é uma escolha militante. Nós não nos limitamos a narrar a tragédia, observá-la. Não, a gente quer influir e evitá-la ao máximo das nossas possibilidades. Às vezes nós nos exaltamos, é pela angústia que nós temos de estarmos fazendo o nosso máximo e não vermos isso se refletir nos representantes. Isso é angustiante. E as pessoas que frequentam aqui esse espaço comentam mesmo. Então, se nós nos excedemos, e a maioria das vezes quem se excede sou eu, é pela angústia. Eu sou humano e eu me sinto muito, me condoo muito por ver se repetir com o presidente Lula o que aconteceu com a presidente Dilma, o que aconteceu com o Zé Dirceu, o que aconteceu com o José Genuíno e o que aconteceu com o João Vacari Neto. Eu não quero ver esse filme de novo. E se eu tiver que constranger políticos destruindo álibi para a inação, eu vou fazer isso sim, porque eu terei a consciência tranquila. Nós teremos, Wellington, a consciência tranquila de falar, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Se aconteceu o pior, eu não tenho, e você não tem, Wellington, nenhum grau de culpa. Só assim eu consigo dormir à noite. E, Wellington, aqui no Duplo Expresso, a gente tem a posição de que é Lula de A a Z, porque nós entendemos que Lula é o único caminho possível em 2018. Nós precisamos de um respiro que só o presidente Lula pode nos dar para reconstruir a esquerda que foi destruída nos últimos anos. Se nós tirarmos Lula, não há hoje um consenso no Partido dos Trabalhadores em quem seria a sucessão. Nós não temos uma força coesa que reúna e que tenha legitimidade para conversar com todos os atores. Isso é algo que demora décadas para ser construído. Construir um presidente Lula levou 30 anos. Então, nós temos que usar o presidente Lula que nós temos para nos dar um tempo para reconstruir novas lideranças. É por isso que nós não prescindimos de Lula candidato, nós não prescindimos de Lula eleito. Iremos até o fim. Só falta, Wellington, constrangerem o presidente Lula a dizer que não quer que nós nos defendamos. É só o que falta. Mas, mesmo nesse caso, eu ainda pensaria, não sei até, porque nós estamos, entre conversa de gabinete, Wellington, e conversa com as bases, que estão com Lula de A a Z, nós vamos escolher as bases, porque essa legitimidade é com essa que a gente está conversando. Não é dúvida, não é segredo para ninguém que quando esses ataques começaram e nós tivemos que responder, não fomos nós que começamos, como tem algumas pessoas equivocadamente falando aí, inclusive primeiro era velado, mas muito, muito intenso, a gente sabe disso lá nos gabinetes, e por isso nós resolvemos levar a questão a público, apenas por isso, que estavam tentando dinamitar esse espaço, e aí nós resolvemos reagir para ir à base. Exatamente, quando a gente tem um problema aqui de gabinete, conversa de gabinete, de ar-condicionado, tentando nos pressionar, a gente vai trazer para a base, que é para as pessoas entenderem. Se vier com conversa de gabinete, de facada nas costas, nós falaremos. Nós entendemos que a política tem negociação, há coisas que não convêm ser reveladas, mas quando nós temos que agir em legítima defesa, não só de nós, mas do espaço do Duplo Expresso, em legítima defesa do presidente Lula e da sua defesa, foram prejudicados por certas coisas que foram ditas, nós agiremos indo a público. É a nossa única arma, Wellington. Nós somos 2 cidadãos brasileiros patriados. Tudo que a gente pode fazer é abrir um diálogo franco com quem está nos ouvindo. Então, entre conversa de gabinete com chavo, nós preferimos falar com as pessoas que querem a proteção máxima do presidente Lula e sentem-se, como nós, frustradas com o que elas observam da atuação de pessoas que têm mandato e deveriam exercê-lo em sua plenitude na defesa do presidente Lula. Então, sinto muito, pode ser um inconveniente, podemos perder entrevistados, às vezes até sermos surpreendidos por artigos. Eu não vou esconder aqui, eu tenho conversado com o ministro Eugênio Aragão desde o início desse episódio. Ele sempre lamentou a briga e falava que não estava boa. E eu concordava com ele, tentava que deveria haver uma conversa para que isso parasse. Mas toda vez que a gente parava, e vinha um novo ataque. Depois, o pessoal ficou assim, de uma maneira até um pouco covarde, então resolveu terceirizar os ataques. Ficou feio, né, o desgaste, porque na disputa de narrativas houve uma vitória por nocaute da comunidade do Duplo Expresso, e aí falaram, bom, para a gente não se queimar, nós vamos terceirizar, vamos colocar blogueiros para fazer. E aí, a gente veio com um míssil, destruiu, e aí recorrem para o Eugênio Aragão. Eu fui surpreendido por aquele artigo,
porque na véspera, Wellington, quando eu vi aquilo que eu chamei de cilada, que foi a ida dele à live lá do deputado, eu falei, ministro Eugênio, estão usando o seu nome para nos bater, ainda mais numa live, num dia em que nós sofremos um ataque gravíssimo de falsa tentativa, a tentativa de assassinato de reputação baseado em atos absolutamente falsos, assim, facílimos de refutar, como eu refutei. Nessa mesma live, ao lado do ministro Eugênio Aragão, essa pessoa, o deputado, tece rasgados elogios ao blogueiro que encerrou a sua carreira na noite de domingo com aquela matéria falsa. Então, ele usou... Eu achei isso equivocado. E eu falei com o ministro Eugênio Aragão, estão usando o seu nome, ministro. Eu quero uma posição sua para falar sobre isso. E aí o ex-ministro me respondeu, eu não vou me envolver nessa disputa. E aí, baseado nisso, nós seguimos. E aí, somos surpreendidos no dia seguinte com uma carta que, em alguns pontos, nós concordamos. A linha mestra do artigo então, o que a gente diz, a gente quer parar de falar disso e focar na proteção do presidente Lula. Na verdade, nós fomos retirados disso, esse sempre foi o nosso foco. Nós fomos retirados para defender esse espaço aqui que estava sendo ataque justamente por nós defendermos o presidente Lula. A defesa que nós fazíamos desabrida, talvez com algum exagero retórico, pela angústia de ver que nada era feito, foi justamente essa defesa que causou o ataque. Não era conveniente que socorresse o Wellington. Então, eu inclusive, conversando com o ministro Eugênio Aragão, me autorizou até a divulgar o que nós conversamos. Não sei, de repente, algumas palavras, mas assim, o foco dele principal, Wellington, e com isso eu encerro, vou te passar, o foco dele principal é dizer, estamos em 2018, é preciso união. Nós não tínhamos dúvida disso. Nós agimos em legítima defesa quando, pelas costas, nos atacaram e tentaram destruir esse espaço de diálogo franco, que é único na internet brasileira, pela circunstância de nós dois vivermos em Estado de Direito, Wellington. Então, esse espaço nós defenderemos, porque entendemos que ele é importante para a luta, acima de conchavos partidários, porque a luta é pelo presidente Lula. A luta não é por renovação de um ou outro mandato de deputado. A luta é pela retomada do Estado, e só o presidente Lula pode fazer isso ganhando uma eleição majoritária. Isso é o mais importante. A prioridade do PT, nós sempre acreditamos que fosse essa. Essa é a nossa. Nós queremos crer que a prioridade, Wellington, é o presidente Lula e a sua defesa, e não resguardar a imagem de políticos que sofrem questionamentos e não conseguem responder. E, a responder os questionamentos, preferem atacar quem os expõe a críticas. Diga, Wellington. Enquanto você faz aí a ligação para o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, você tem que cortar o microfone. Então, eu aí vou complementando esse pensamento aqui. Eu quero dizer o seguinte, que será que tudo que a gente fez até aqui, nesses 2 meses de Duplo Expresso, e antes, nos programas, quando eram hospedados... Opa! O telefone do Rômulo veio para cá, ligou errado, Rômulo, mas tudo bem. Não é para mim que você tem que ligar, Rômulo. Então, vamos estar entrando em contato com o nosso comentarista, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que vai falar com a gente hoje exatamente sobre Luiz Inácio Lula da Silva, sobre justiça, sobre essas coisas importantes, tá? Wellington. Sim. Já estamos em linha com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia, embaixador. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Bom dia. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, nós conversávamos ontem no final da tarde, início da noite, sobre quais temas seriam relevantes. O senhor, evidentemente, nós temos diversos temas de relevância nesse momento no Brasil, mas o senhor entendeu que, no dia de hoje, a atenção de quem nos vê, de quem está nos vendo do outro lado, deveria ser levada à apreciação da questão do presidente Lula e da oportunidade que tem o Supremo Tribunal Federal, talvez a última oportunidade, embaixador, de garantir a presunção de inocência. É isso, embaixador? É isso, vamos, basicamente. O que nós estamos no momento é um momento decisivo para o Estado de Direito e para as garantias individuais no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, que está acima de questões locais, de opiniões políticas, né? Ele tem uma oportunidade única na história de restabelecer a vigência plena da Constituição Federal, que no seu capítulo sobre direitos individuais, que
cujos princípios todos são cláusulas pétreas da Constituição Federal, né? E que, portanto, não podem ser modificados por uma lei, né? Nem mesmo por uma emenda constitucional, porque são justamente as chamadas cláusulas pétreas. A Constituição Federal é clara quando determina que ninguém será considerado culpado pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o artigo 5º, né? Correto. Inciso 57. Correto. Ora, o indivíduo não pode ser considerado culpado, isto é, não pode ser tratado como culpado, né? Até o trânsito em julgado, isso é, até que o último recurso disponível no sistema judiciário seja utilizado, né? Ele não pode cumprir pena. Porque se o indivíduo não é culpado, ele não pode cumprir pena. É uma contradição absoluta, né? Porque se ele não pode ser considerado culpado, hein? E, portanto, não pode cumprir pena. Esse princípio, ele foi contrariado pela Lei 135, né? A qual enumera uma série de situações em que a condenação por tribunal colegiado pode permitir a prisão. Portanto, uma declaração de cumprimento de pena, né? E a perda dos direitos políticos, outra pena, né? Correto. Uma pena pessoal e uma pena política. Ora, a expressão tribunal colegiado tem sido interpretada, inclusive, como turmas de um tribunal colegiado maior, né? Embaixador, apenas para esclarecer, o senhor se refere aqui, porque a lei da ficha limpa, não é verdade? O senhor se refere às consequências que a lei da ficha limpa prevê, ela que foi promulgada em 2010, no último ano de mandato do presidente Lula, e agora é a sua maior vítima. Prossiga, por favor, embaixador. Veja bem, o que está ocorrendo é uma situação em que o Supremo Tribunal Federal tem essa oportunidade. O Supremo Tribunal Federal julgou 2 casos específicos, a situação de 2 indivíduos, se eu não me engano, em que a decisão do Supremo sobre a possibilidade de cumprir pena a partir de uma decisão de um tribunal colegiado foi tomada por 6 votos contra 5. Portanto, não há nenhuma jurisprudência pacífica sobre essa questão, tá? E o próprio debate dos meios jurídicos e tudo, ele é muito claro ao dizer que esta possibilidade ela contraria os direitos individuais, né? O caso do presidente Lula, porque é uma questão política da maior gravidade, porque ao mesmo tempo que ela condena o indivíduo à prisão, né, ela condena a perda dos direitos políticos, né? Correto. Agora, veja, isso é uma forma de cassação, né? Correto. É uma cassação política. E ela, portanto, caça os direitos do povo brasileiro. Correto. Né? Mais grave do que caça os direitos do povo brasileiro. Não importa se em relação ao presidente Lula ou em relação a quem quer que seja. Correto. Quem quer que seja. Né? Correto. Há essa inversão, né, embaixador? Na verdade, ao caçar o direito do presidente Lula de se candidatar, estão, na realidade, mirando no direito da cidadania de votar em Lula. E mais do que votar em Lula, votar no candidato que representa a reversão do que está aí. Não, isso é extremamente importante, mas o importante é que é o princípio do direito. Correto. Que é um princípio histórico do direito, que é a chamada presunção de inocência. Correto. Isso foi uma vitória conseguida no mundo, não é no Brasil, não. No mundo, né?
de que a pessoa não pode sofrer uma pena, né, antes que tenha tido oportunidade, o chamado amplo direito de defesa. Né? E para que haja a maturidade para refletir sobre as acusações, que haja o amplo direito de defesa e que, digamos, no caso específico, não haja, no momento, uma ampla excitação da opinião pública contra as pessoas que são meramente denunciadas, né? E que ainda não puderam exercer o seu amplo direito de defesa. Embaixador. Então, isso é algo que o Supremo Tribunal Federal tem uma oportunidade única na história. Única. Né? Na história do Brasil, desde a ditadura militar. Correto. Né? Embaixador, no caso específico do presidente Lula, o senhor fala do amplo direito de defesa, se torna ainda mais clara a preocupação que o senhor expressa aqui, porque há registros de monta de exemplos de cerceamento do direito de defesa do presidente Lula, tanto na questão lá na ação que foi julgada pelo juiz Sérgio Moro, como no recurso ao TRF4. Então, apenas nas instâncias superiores, quando for examinado, que são examinadas apenas questão de direito, mas provando-se que houve o cerceamento de defesa, isso é causa de nulidade do julgamento. Inclusive, embaixador, nós travamos um combate aqui ardoroso desde a semana passada, na terça-feira, quando nós trouxemos uma prova documental, um documento expedido pelo Ministério da Justiça. Nós conseguimos, inclusive, quem o questiona, embaixador, pode requisitar o original lá, usar sua prerrogativa parlamentar e pedir esse documento, se há dúvidas quanto a isso. Nós não temos, quando recebemos de fonte mais gabaritada, a fonte impossível. Pois então, embaixador, nós temos mais uma fonte documental que poderia ser usada lá no STJ, no recurso à terceira instância, mais tarde no STF, quando forem julgar o mérito dos recursos, poderia ser usada para nulidade, para constatar a nulidade do julgamento injusto que foi feito. Portanto, é gravíssimo, ainda na pendência desse julgamento e desse exame, dos claros cerceamentos de defesa do presidente Lula, que, como o senhor aponta bem, ele já sofra as consequências de uma condenação, contrariando o princípio da presunção de inocência, embaixador. Pois isso é tudo muito, muito importante para o futuro da democracia no Brasil. Você não pode considerar, e não pode porque não foi considerado assim pela sociedade, né, que as cassações de direitos políticos durante a ditadura tivessem qualquer validade. Quer dizer, era um reconhecimento claro da sociedade brasileira de que os processos utilizados pela ditadura, né, eram processos ilegais, né, processos altamente daninhos à democracia, né, e aos direitos individuais. Então, eu estou persuadido, né, de que o Supremo Tribunal Federal tem essa oportunidade única, né, de restabelecer o primado do direito sobre a excitação da opinião pública, né, correto, contra indivíduos quaisquer que eles sejam. E que eu estou dizendo isso pode... A excitação da opinião pública, ela é um crime em si, né? Mesmo quando ocorrem situações de indivíduos já condenados por qualquer tipo de crime. Não se pode excitar o público contra o indivíduo, contra a sua família. Né? Isso em si é um crime, previsto na legislação. Correto. Então, isso que estamos vivenciando hoje em dia é uma situação que vai para além do presidente Lula. Né? Sim, ela atinge todos os cidadãos. Todos. Embaixador, se fazem isso com o ex-presidente da República, o que não farão com um preto favelado, não é, embaixador? Bem, aí a presunção de inocência ela não existe, tanto é que um número muito grande da população que está nos presídios brasileiros, né, ela não tem culpa formada. Né? Que não houve
julgamento da sua situação. São cerca de 300 mil pessoas que estão presas, né? Naturalmente, a maior parte delas são indivíduos pobres e muitíssimos deles afrodescendentes, né? Embaixador, sobre essa questão, há um relato do senador Requião muito interessante. Mas, assim, o senador Requião, pela questão do seu pai, inclusive, o nome do pai do senador Requião é o que dá nome ao Centro Médico Penitenciário, onde estão presos as pessoas lá nos Pinhais da Lava Jato, inclusive o João Vacari Neto. Foi ele que construiu, porque, na verdade, o senador Requião construiu, mas porque o pai dele era muito engajado e levava Requião e os irmãos, desde criança, a visitar presídios. Então, o senador Requião sempre foi uma pessoa muito atenta ao respeito à dignidade de detentos. E ele, quando governador, embaixador, construiu presídios, vagas novas para evitar a superlotação. E sabe o que ele descobriu, embaixador? Que quanto mais vaga ele abria, mais os juízes prendiam, porque a falta de vaga era, de alguma certa, um limitador do abuso de prender pessoas preventivamente. Quando ele construiu mais vagas para aumentar a dignidade, não, aumentou a prisão arbitrária. Então, é algo que nos faz refletir. Você construir presídios reflete apenas no aumento do número de presos, sem culpa formada, como o senhor diz, embaixador. Então, isso é algo que, na realidade, atinge toda a população. Talvez as classes mais altas e tudo, hoje em dia estejam mais preocupadas com essa situação, né? Um pouco mais preocupadas, né? Mas essa é uma situação histórica no Brasil, né? Digamos, a mera suspeita leva o indivíduo à prisão e ele pode ficar lá por tempo indefinido, né? Porque, inclusive, não há sentença final, então não há nenhum tempo determinado para que ele permaneça na cadeia, né? Correto. Então, isso tudo é muito grave para o Estado de Direito no Brasil e eu estou persuadido e acho que é muito importante que haja uma manifestação dos juristas, dos advogados, sobre essa questão fundamental, correto, que é o respeito aos direitos individuais e, entre eles, um direito importantíssimo, que é o sujeito não ser excluído da sociedade sem que ele tenha mais ampla oportunidade de defesa em todos os níveis. Correto. Né? Embaixador. A questão da morosidade dos processos, e assim por diante, né? Ela pode ser resolvida de formas razoavelmente simples, estabelecendo prazos para os processos. Correto. E para os procedimentos judiciais. Correto. Por exemplo, prazo para os pedidos de vista. Sim. Que muitas vezes, como temos visto recentemente, no caso de determinadas pessoas, o pedido de vista de juízes faz com que o projeto fique paralisado, o processo fique paralisado por um tempo longuíssimo. Né? Em claro, embaixador, em claro desvio de finalidade, é o chamado embargo de gaveta. Pois é, então isso é relativamente fácil de se enfrentar. A eventual parcialidade dos juízes é também fácil de enfrentar pelo sorteio público dos juízes que devem examinar os processos, as ações, não é? Correto. Então, digamos, o sorteio público, sem nenhum sistema de computador que aloca, ou sem nenhuma exclusividade de jurisdição. Quer dizer, certos juízes ficam encarregados de certos processos. Correto. Né? Muitas vezes, digamos, o seu comportamento que não permite a ampla exercício do direito essencial de defesa. Correto. Da informação do processo, a ocultação de documentos dos advogados de defesa. Isso foi denunciado por uma carta aberta de mais de uma centena de juristas e advogados no início, creio que de 2017, no ano 2016, né? Em que eles já denunciam uma série de práticas. Né? E isso é algo extraordinário, né?
porque parte de uma convicção medieval de que os fins justificam os meios, né? É algo só de usar essa frase de que os fins justificam os meios, né? É algo extraordinário numa democracia, né? Correto. Na verdade, uma deturpação da grande obra de Nicolau Maquiavel. Foi completamente deturpada por uma interpretação descontextualizada da obra fundadora da ciência política, pelo menos na tradição ocidental. Embaixador, eu queria perguntar, antes de nós despedirmos do senhor, sobre mais um tema, que é a questão de haver, nesse momento de perseguição clara ao presidente Lula, a iniciativa de indicá-lo mais uma vez ao Prêmio Nobel da Paz, embaixador. O senhor acha que isso é algo importante, que também deve ser... Eu acho que isso é de extrema importância, porque é o reconhecimento da ação do presidente Lula no sentido de promover o desenvolvimento pacífico, harmônico, a soberania, a democracia num país que é notório pelas suas desigualdades sociais, que é o Brasil, né? Quer dizer, então, a contribuição do presidente Lula, através de todo a sua gestão, né, foi nesse sentido, quer dizer, de fortalecimento da democracia, né, de fortalecimento do desenvolvimento, para que houvesse uma redução significativa, muito significativa da pobreza, né, a ação do Estado em favor da redução das desigualdades sociais e do amparo às pessoas mais frágeis, né? Correto. Isso tudo, mais do que o credencia, isso foi reconhecido universalmente em todos os estados, né, do mundo, né? Correto. Embaixador, inclusive, essa questão da redução da desigualdade nos governos do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma, foi uma opção política, não foi apenas pelo crescimento econômico. Muitas pessoas tendem a dizer que é porque havia uma bonança econômica. Se nós olharmos os dados, de fato, todas as economias do mundo cresciam naquele momento, mas na China, na Índia, na Rússia, nos próprios Estados Unidos e na União Europeia, esse crescimento foi concentrador de renda. E o Brasil foi uma exceção entre as grandes economias em que houve a desconcentração. Então, é resultado de uma clara opção política do governo do presidente Lula. Sem dúvida, isso é absolutamente correto. Quer dizer, esses argumentos são argumentos utilizados pelos adversários políticos do presidente Lula, né? E do Partido dos Trabalhadores, adversários políticos dos trabalhadores, né? Correto. Na verdade, correto. Porque julgam que os trabalhadores não estão habilitados a participar do processo político. Nem como eleitores, nem como eleitos, né? Nem como capazes de exercer a investidura do cargo de presidente da República, né? Correto. Então, digamos, esses programas, né, que realmente reduziram de forma extraordinária o número de pessoas abaixo da linha de pobreza no Brasil, né? Mais de 30 milhões de pessoas, né? Foram resultado de uma orientação, de uma estratégia política, né? E de enfrentar as desigualdades na sua fonte, né? Sim. E as desigualdades é aquilo que as pessoas não têm ideia porque nunca estiveram do lado fraco das desigualdades. Né? Correto. Então, por exemplo, não ter luz em casa, né? É algo que as pessoas de classe média, de muito mais de classe alta, né? Sim. Jamais souberam o que significa, né? Correto. Mas que, no caso do Brasil, mais de 10 milhões de pessoas não tinham luz em suas casas, né? Certo. Não ter luz é estar fora da civilização moderna. Sim, né? Saneamento básico, embaixador, é raríssimo. Os que não têm saneamento, os que, enfim, é uma coisa, algo extraordinário, que as pessoas, não estou falando das mais ricas, estou falando de classe média, né? Sim, sim. Nunca souberam o que era, sempre tiveram água corrente nas suas casas, né? Correto. Sempre tiveram um sistema de esgoto. Sim. Então não compreendem, né? E acham, nem sabem o que é, né? Correto.
e acham que isso tudo não tem uma importância enorme para as pessoas que foram beneficiadas pelos programas sociais do presidente Lula, especificamente, né? Especificamente do presidente Lula. Sim, embaixador. Eu quero deixar isso claro. É verdade, embaixador. São programas do presidente Lula e é sempre preciso ressaltar que há um discurso que tende a favorecer na grande mídia a meritocracia, que na verdade é uma falsa meritocracia, porque o senhor observou coisas importantes como pessoas que não têm acesso à luz e saneamento básico, a boa educação, falar, você não terá usando uma metáfora, uma corrida entre competidores igual quando o ponto de largada de um é quilômetros atrás do outro. Então, não há isso, mas o que é verdadeira justiça distributiva, embaixador? É não só igualar a partida, mas também no ponto de chegada, mesmo que alguém fique para trás, que seja garantida a essa pessoa um mínimo existencial de dignidade. Isso é a verdadeira justiça distributiva. E foi nesse sentido que avançou pela primeira vez no Brasil, eu posso dizer assim, de maneira relevante, com o governo do presidente Lula. Com os programas de renda mínima, Bolsa Família, garantindo um mínimo existencial, e, ao mesmo tempo, com os programas sociais, da Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, tentando diminuir o gap, a distância entre o ponto de partida. Então, é urgente, embaixador, que essa perspectiva de redução da desigualdade e de efetiva implantação da justiça distributiva, diminuindo a distância na largada e garantindo na chegada um mínimo existencial a todo brasileiro, por isso nós precisamos derrotar o golpe e preservar, e aí ligando com a sua fala inicial, embaixador, preservar os direitos políticos do presidente Lula, mais que isso, a garantia constitucional da presunção de inocência e, por tabela, os direitos políticos de toda a cidadania brasileira de votar no presidente Lula. Isso não pode ser cassado, ainda mais como o senhor diz, sem a culpa estar formada, embaixador. Embaixador, eu agradeço imensamente a sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade. Sabe, eu queria reiterar, eu tenho certeza absoluta de que o Supremo Tribunal Federal saberá desempenhar, neste momento histórico, a sua função de estar acima, inclusive, das disputas políticas. Correto. Acima dos diferentes correntes políticas, para restaurar este princípio. Aliás, no Supremo Tribunal Federal, você não pode julgar que uma decisão de 6-5 reflita uma unanimidade de vistas que foram os resultados dos casos que foram julgados pelo Supremo, né? Se eu estou enganado, não houve nenhum resultado mais significativo do que 6-5. Mais que isso, embaixador, mais que isso, na verdade. O senhor está correto, não é uma súmula vinculante, não há jurisprudência assentada, e mais que isso, hoje em dia, depende do sorteio, porque há, justamente por isso, ministros que não concordam, há 4 em uma turma e há 1 na outra, que se cair o recurso para eles concedem habeas corpus. Então, entendem que o artigo 5º não pode ser revogado pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há uma insegurança jurídica. É necessário que o Supremo Tribunal Federal analise novamente, porque hoje, dependendo do resultado do sorteio, é preservado ou não a presunção de inocência, embaixador. É necessário que o plenário do Supremo decida sobre essas questões. Correto. Compreende? Não é apenas uma turma de um tribunal. Né? Correto. Qualquer que ele seja, de qualquer nível, né? Desde um tribunal regional, federal, em que uma turma de 3 juízes, né? Aumentaram a pena para permitir a prisão. Né? Correto. Ficou muito claro isso. Claríssimo. Então é preciso que haja justamente o Supremo Tribunal Federal, ele é imaginado como uma instância superior aos conflitos políticos, né? Sim. Às disputas políticas, e que ele examine as questões de direito, as questões do direito mais importantes, e uma delas, talvez, uma das questões mais importantes é a presunção de inocência. Correto. Porque ela tira a liberdade do indivíduo, né? Sim. E que depois, caso seja reexaminado o caso, ele terá perdido anos da sua vida.
Sim, temos diversos exemplos, embaixador. Diversos exemplos, inclusive, o que o senhor fala, embaixador, da oportunidade do STF, vai muito em linha com o que sempre diz aqui o nosso comentarista de assuntos institucionais, o advogado e consultor legislativo Samuel Gomes. Ele falou, perguntado sobre a questão da entrada na defesa do presidente Lula, do ministro Sepúlveda Pertence, ele falou que, na verdade, quem contratava Sepúlveda Pertence não era Lula, mas sim o STF, porque ele vai ter a oportunidade, através da habilidade do ministro Sepúlveda Pertence, de reafirmar o seu comprometimento com a democracia e reafirmar o seu comprometimento com os direitos individuais, dentre os quais a presunção de inocência. Pois é. Eu acho isso, sabe? De modo que estamos diante de um momento decisivo da história do Brasil. Correto. E ficaremos atentos, embaixador, e lutaremos até o fim. Correto? Pois é. É isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, tá bom, muito obrigado, embaixador, por as suas palavras. Muito obrigado por essa oportunidade de participar dessa luta, viu? Imagina. Um grande abraço para você. Imagina, o ponto alto da semana, a sua presença, que muito nos honra, embaixador. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Ramos. Bom dia para vocês também. Tchau. Pois é, ouvimos aqui o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o nosso comentarista de assuntos políticos, institucionais, geopolíticos. É difícil dar apenas um ponto para o Samuel Pinheiro Guimarães comentar, né? Ele é, na verdade, uma sumidade e é uma honra tê-lo aqui comentando todas as quintas-feiras, que também é o dia da Niobe Cunha, que vai chegar daqui a pouquinho. E aí você perguntou sobre o Prêmio Nobel, tem uma pergunta aqui de Amanda Rabuski. Estão dizendo que o Nobel da Paz livra Lula da prisão. É isso mesmo? Não, de maneira nenhuma. E eu queria mandar um abraço para Amanda Rabuski, que é uma pessoa que tem muito nos apoiado, Wellington, nos momentos chave, quando tem, queria mandar um abraço, nos apoiado, nos defendido nas redes sociais e que traz sempre comentários muito interessantes. Pois é, Rômulo. Então, é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre o Prêmio Nobel da Paz, até porque eu moro a menos de 1 quilômetro, a 800 metros aproximadamente, ao lado da escola dos meus filhos, assim, muito próximo, tem o Museu de Pólvora do Nobel. Era ali que ele fazia as dinamites, etc. Perto aqui em Aspuden, pertinho aqui de onde eu moro, do bairro que eu moro. Então, o Nobel, a esposa dele não queria que o Prêmio Nobel da Paz fosse na Suécia, queria que fosse na Noruega. E assim foi feito. É o único prêmio Nobel que não é sueco. É o prêmio Nobel que sai a partir da Noruega. Agora, eu primeiro acho que Lula não vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque os últimos anos têm revelado que o Prêmio Nobel da Paz, quando precisa entrar na política, ele sempre vai pender para a narrativa dos mais fortes. Vou dar um exemplo aqui. Isso não é só recente, não. Se você for fazer uma retrospectiva, quando Mandela ganhou o Prêmio Nobel, o Leclerc, né, o nome do presidente do apartheid, não é isso? Que defendia a cultura dos brancos, não é isso, Rômulo? Você que está com o microfone desligado? Correto, sim, Leclerc, ele mesmo. Leclerc, exatamente, obrigado. Porque eu estou sem poder googlar aqui enquanto eu falo, porque senão aí a transmissão vai para o brejo. Aí o que acontece? Mandela ganhou, mas deram a Leclerc também, porque eles construíram a paz para o final do apartheid, etc. Tá? Naquela época lá. 92, 93. O que acontece? Obama ganhou um Prêmio Nobel da Paz e foi o presidente que mais fez guerra na história da humanidade. Ele não teve um único dia, de 2 mandatos, de 4 anos, 8 anos, um único dia que ele não tenha feito guerra, seja através de drones, invasões, sabotagens, não é? E outras coisas que nós temos conhecimento profundo, tá? E você que está me assistindo certamente sabe disso.
Wellington, ainda mais claro do que essa do presidente Obama, foi a premiação a Henry Kissinger, a pessoa responsável pelo golpe no Chile, por diversas guerras, é um dos laureados com o Prêmio Nobel da Paz. Em anos recentes, você tem toda a razão, Wellington, há muita crítica e houve até uma reformulação do comitê, porque parece que tinha havido um golpe interno e a pessoa lá, essa pessoa orientada ou consertada com os interesses do imperialismo e do uso político não muito adequado, mas dessa premiação parece que ela tinha dado um golpe nesse comitê e eu acredito que houve uma reversão, mas eu não vou me informar melhor sobre isso. Mas esse golpe tinha resultado na premiação de Obama, na premiação da União Europeia, então era porque ia haver o Brexit, eles tentam influir. Então, o Obama foi a mesma questão. Logo depois da eleição, para tentar dar um cheque em branco para ele. Ele já começa a administração. Até o presidente Lula brinca com isso, Wellington. Ele disse que ele, uma vez, se dirigindo ao Obama, falou: mas, Obama, por que você ganhou esse Nobel da Paz? Ele, olha, nem eu sei. Pois é, ele tinha acabado de chegar e fizeram isso. A gente viu o que ele fez depois e ao longo do mandato, como observa o Wellington. Mesma forma, a União Europeia ia haver o Brexit, e aí eles deram um prêmio para a União Europeia, dizendo que ela... É verdade, o projeto europeu evitou guerras, mas o problema é que o projeto europeu foi sequestrado pela finança internacional e hoje é rejeitado pela população do continente, porque traiu o sonho humanista da Europa e virou a Europa da finança, a Europa dos bancos, contra a população, que era aquela a qual ela visava contemplar originalmente, Wellington. Pois é, além disso, Rômulo, eu estou esperando o Niobe chegar aí, tá? Depois a gente pode até retomar essa conversa, mas, além disso, o prêmio Nobel, quando deu ao Juan, eu esqueci agora do colombiano aqui, o colombiano que recebeu há 2 anos o prêmio aí, o Juan Manuel Santos, não é isso? Juan Manuel Santos, quando ele recebeu esse prêmio, foi porque teria ali um acordo com as Farc, né? Correto, o nome é esse mesmo, Wellington, Juan Manuel Santos. Então, teria um acordo com as Farc. Esse acordo, que seria, pela lógica do prêmio, um acordo importante para resolver um grande conflito, como foi o caso do apartheid, foi dado apenas ao fantoche dos Estados Unidos na América Latina, certo? Então, é preciso tomar cuidado. E o mais importante agora, se vocês esperam que através do prêmio Nobel, o Nobel, em sueco é Nobel, tá? Só para você saber. Mas muita gente no Brasil fala Nobel, eu tenho que falar porque eu estou falando para brasileiros, não estou falando para sueco. Então, muita gente, porque Lula, com esse prêmio, duvido que prendam ele, etc. Então, mais um motivo para eu dizer que ele não vai ganhar. Porque é na Noruega, é político, e a Noruega é, ao lado dos Estados Unidos da América, quem mais rouba o Brasil hoje nesse golpe. Não fiquem aqui aceitando filmezinho, reportagenzinha fofinha sobre a Noruega, qualidade de vida, que é um povo bom e solidário, porque aquela qualidade de vida que eles têm, etc. e tal, é em consequência da maioria dos brasileiros agora que estão no desemprego, da miséria, da morte nas favelas e de todas as misérias que temos conhecimento no Brasil. Além de que a Noruega está aí invadindo a floresta amazônica, poluindo rios, jogando dejetos tóxicos, e tudo isso poderia sim ser combatido com veemência através de Lula e de políticas que priorizam o Brasil. Então, se dependerem do prêmio Nobel norueguês, que está roubando o Brasil, para fazer alguma coisa por Lula, aí pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai rolar, não criem falsas expectativas, até porque será mais uma frustração. É por isso que eu digo, vamos debater politicamente as coisas. Vamos trazer a realidade para a militância, para o cidadão que quer derrubar esse golpe. Vocês querem dizer que é golpe, lutar contra o golpe? Vocês querem dizer que é golpe, dizer que as instituições funcionam? Vocês querem dizer que é golpe e que são vítimas? O que é que vocês querem? Liderança precisa dizer o que é que o povo, o que é que o seu comandado tem que fazer.
Então, não fiquem aqui atribuindo a mim, a Rômulo, divisão de esquerda, que se eu tivesse esse poder com Rômulo, eu já teria unido há muito tempo. Tá? A gente até brincou durante o Carnaval que a gente ia lançar o bloco Desunidos da Esquerda. Certo? Prova disso é que cada partido está lançando seu candidato. E que dentro do próprio PT, já enquanto Gleisi Hoffmann fala que é plano de AZ, Lindbergh Farias fala que é plano de AZ, Lula diz que está de olho. Né? Está de olho. Wellington, nada como o tempo. Diga. Você vai falar. Existe lá o plano B. Porque tem que ter plano B mesmo, porque se Lula for preso. Bom, se tem plano B, você não pode falar isso publicamente. Se tem plano B, você vai lançar um plano B muito mais forte se você defender o plano A. Mas se você não defender o plano A, não existe plano A nem plano B, existe divisão. Liderança é unidade, é aquele que é capaz de gerar unidade. Por isso que eu digo, cuidado com a idolatria. Nesse massacre que eu e Rômulo e o Duplo Expresso estamos sendo vítimas, nós temos mais do que tudo a consciência tranquila. Estamos questionando politicamente. Houve excessos, com palavras como canalhas, etc., proferidas aqui no programa, na qual eu também assumo a culpa. Não estou jogando aí para Rômulo a culpa de nada. A equipe Duplo Expresso está totalmente coesa nos acertos e nos erros. E vamos corrigir cada erro. Agora, daí, a banalizar o meu trabalho de Rômulo, e o nosso objetivo é de uma canalice sem tamanho. Aí sim, o ato, não a pessoa. Tá? O ato, não a pessoa, que fique claro. Qual é o comando que está sendo dado? Qual é o comando que está sendo aqui? O Rômulo quer falar, Rômulo. Corta o microfone aí, Niobe, está fazendo um pouco de barulho. Eu cortei já cortei. Então, tá. É só o seguinte, Wellington, nada como um dia após o outro para revelar a verdade. Então, a gente tem que se perguntar, Wellington, o pessoal que nos critica por supostamente dividir a esquerda, que união é essa que se quer? É a união que desistiu do presidente Lula, que vai lutar apenas em figuração? Nós não faremos parte dessa união, sinto muito, e, inclusive, exercendo o papel que nós acreditamos ser o acertado, faremos pressão para que esse objetivo, ou essa falta de objetivo, melhor, não prospere. Sempre, como a gente fala aqui, o nosso lema é dar nome aos bois, desconstruir álibis para não ação e falar as verdades inconvenientes, Wellington. Falar o que as pessoas precisam ouvir e não o que vão ouvir. E é por isso, essa é a única explicação, Wellington, para em menos de 2 meses esse blog ter conseguido, esse programa e esse blog terem conseguido conquistado o impacto que eles têm, a ponto de receber uma ofensiva desproporcional em ataque, tentando dinamitá-lo, não uma posição específica, mas dinamitar o espaço em si. É por isso. E eu falo assim, nada como um dia após o outro, Wellington, porque muitos nos criticaram quando nós questionamos essa história do plano B e aquelas movimentações do ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Foi a primeira vez que uma grande parte da militância, mas não majoritária, hein, militância virtual de Facebook, porque o Haddad não tem respaldo interno no PT, falaram, ele foi a mando do Lula. Isso ficou claro que ele não foi, porque ele foi enquadrado no aniversário do PT, pelo Lindbergh Farias, pela presidenta nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. O Lindbergh Farias falou que não tem plano B de bola nas costas. Senadora Gleisi Hoffmann falou sobre que parecia confirmar a tese de que havia uma tentativa de imposição de uma candidatura de fora para dentro, porque não havia respaldo interno. E, por fim, o presidente Lula falando que está vendo gente de olho no espólio dele, que ele está só olhando e matutando. Aí a gente vê ontem uma entrevista que o ex-prefeito Fernando Haddad deu ao Diário do Centro do Mundo, e a chamada do próprio DCM é: não tenho que pedir licença para conversar com Ciro Gomes. Então, todo mundo que falou que certamente ele tinha ido como emissário do presidente Lula, nós dissemos que não, porque nós, Wellington, conversamos com fontes nossas, a cachorrada até se animou. Nós sabíamos já, desde as primeiras movimentações lá atrás, de entrevista fofinha na Globo News, de conversa com 5 horas de FHC, nós sabíamos, porque consultamos fontes próximas, que isso não tinha respaldo, que era uma iniciativa dele tentando construir esse plano B de fora. Então, se cacifar na finança internacional, foi a Nova York, como Emmanuel Macron fez,
foi falar com o FHC, que também é um fã do Macron, e resolveu que tem que ter um Macron brasileiro, ele repete isso há anos, e que diz que o FHC, Wellington, disse que o candidato dele é Fernando Haddad, no PT. Ele falou, meu candidato no PT. Eu não sabia que a gente tem que se pautar pelo Fernando Henrique. O PT dizia, o candidato do FHC no PT é o Fernando Haddad. Falou que começou que ele tem afinidade, e se cacifar junto à grande mídia, como fez no seu governo, Wellington, em São Paulo, ele só conversava com a Globo e com a Folha de São Paulo. Havia muita queixa das bases com relação ao seu assessor de imprensa, que era uma pessoa que vinha da velha mídia e tratava com extrema rispidez, não dava espaço para os veículos alternativos, que eram quem fazia a defesa efetiva do Haddad. Então, quando havia um ataque ao Haddad nessa própria grande mídia, esse assessor pegava o telefone e ligava para as redações e falava, vamos ter uma entrevista exclusiva e tal, e achava que isso ia remediar, em vez de ir para os veículos que efetivamente estavam engajados com ele. Então, mais uma vez, nada como um dia após o outro, e a verdade, Wellington, chegou primeiro nesse caso. A verdade, nós temos a verdade, que aquele plano FH, o plano FH do PT, não tinha nada de respaldo e chancela do presidente Lula. Nós continuaremos, inclusive, combatendo todas essas células dentro do PT que querem normalizar a ideia no eleitorado de uma eleição sem Lula. Não, para a gente vai continuar martelando que é Lula de A a Z. E se isso causar o nosso isolamento, Wellington, não for possível receber convidados por estarem sendo constrangidos, é um preço a pagar. É um preço alto, mas é um preço a pagar, porque o compromisso maior é com o Brasil e esse compromisso se confunde com o compromisso com a candidatura do presidente Lula. Seu direito de concorrer, o direito da cidadania de votar nele. Pois é. Eu só tenho que lamentar tudo isso, né? Porque o debate era para ser uma coisa interessante, o debate de ideias nos ditos intelectuais. E aí, não é ataque pessoal e tal. Beleza, tá bom. Continuem aí com a live que isso vai transformar o mundo, tá bom? Eu vou chamar a Niobe Cunha para falar de coisa séria. Niobe Cunha, bom dia! Cadê o microfone da Niobe? Tá ruim, olha... Niobe? Não, tô tentando desligar. Sim, agora sim. Vamos lá, Niobe. Bom dia, Niobe. Tá me ouvindo? Agora sim. Bom dia, Saravá. Niobe, eu acho que você vai ter que cortar a sua câmera. Eu acho que sua conexão não está boa e eu acho que você vai ter que cortar a câmera porque a sua conexão não está boa, não vai suportar. Deixa apenas o áudio, tá bom? Aí, tá bom, peraí. Mas eu queria dizer que... Cortou? Sim, agora está tudo ok. Agora estamos lhe ouvindo bem. Niobe, hoje você escolheu aqui um tema que é interessante. Você até já publicou o artigo lá no duqueexpresso.com, não é? Terra do Brasil é terra do nunca ou terra em transe? Será que não dá para fazer um mix aí nisso não, Niobe? Bom dia para você. Então, gente, Saravá, desculpem meus problemas técnicos aqui. Eu estou desde cedo tentando conectar o Hangout e estava tudo ajustado com o telefone e não deu certo. Mas, enfim, a gente está num momento tão esquisito, né, que a gente realmente está... a gente percebeu nessas últimas semanas que, além da direita, né, a gente está se confrontando com problemas internos nossos, né, de pessoas que eu acredito que inclusive, apoiam o presidente Lula, mas que acabaram seguindo caminhos diferentes e não suportaram ser questionadas. É difícil realmente ser questionado quando você tem convicção de alguma coisa. E aí me lembrou muito o Stefan Zweig, tem aquele livro dele, Stefan Zweig era um puta biógrafo alemão, que veio na década de 40 para o Brasil e se encantou com as luzes, com a cor, com o calor, com a ginga, enfim, com aquele quadro, né, do Brasil, com a Baía de Guanabara em especial. E ele escreveu um livro que é um livro foco de estudo, inclusive, que é Brasil, País do Futuro. É onde ele tece loas sobre o Brasil, isso em plena ditadura Vargas, assim, né? Então, ele foi muito questionado, inclusive, por isso.
mas era bom que a gente lembrasse que ele estava fugindo do nazismo, né? Então, para ele, isso aqui realmente era um paraíso. Ele era apaixonado pelo Rio Amazonas, ele era apaixonado pelas montanhas, ele foi morar, acho que em Petrópolis, se não me engano. Enfim, ele era um cara que se deslumbrou com a beleza e saiu de um lugar frio e que estava prestes a entrar numa guerra. E aí essa palavra futuro sempre me... Brasil, país do futuro, a gente sempre ouviu essa frase e a gente fala, mas cadê esse futuro que nunca chega? Cadê esse futuro, gente? O futuro é amanhã. Aí eu vou dormir e amanhã eu penso, bom, amanhã chega o futuro. Aí eu acordo e tenho que repetir essa frase, mas então o futuro é amanhã. E virou uma bola de neve, né? O burro atrás da cenoura, de um futuro que nunca chega. E aí o país do futuro vira a terra do nunca, porque o futuro nunca chega, né? A gente fica atrás desse futuro, a gente batalha por esse futuro, a gente luta, a gente está junto por esse futuro. E, sabe, qualquer vento mais forte, nosso voo de galinha, que eu chamei, né, que foi a nossa curta democracia, experiência democrática, a gente foi abatido facilmente, claro que com resistência e tal, mas a minha pergunta é, essa resistência, ela é efetiva, ela é eficaz, né? Aí eu lembrei de um filme que eu assisti na minha adolescência, que acho que muita gente assistiu, quem não assistiu, eu sugiro que assista, que é Terra em Transe, do maluco, do Glauber Rocha, o gênio maluco, né? Que era um cara absolutamente... É um artista, né? Então ele tem um olhar altamente super politizado e muito sensível, muito sensível. Ele fez um filme chamado Terra em Transe, que é a história do jornalista Paulo Macedo, é o jornalista Paulo Macedo narrando o filme, que é um filme sobre política, sobre eleições e como era. E esse Paulo Macedo tem todo um ideário, só que no processo político, naquele envolvimento das causas sociais, da mudança social, ele nem percebe que ele vai sendo cooptado, e quando ele vê, ele está trabalhando para os maiores inimigos, quer dizer, ele nem vê isso, ele não consegue enxergar tamanho processo político, assim, tamanho a teia política que o envolve. E quem é que dá esse suporte para ele no filme, no desenho que o Glauber Rocha faz? É o povo, porque o povo tem fome. De novo, a cenoura ali do burro que está ali na frente é a nossa fome. O Brasil é um país que tinha conseguido sair do mapa da fome. E o Glauber fala claramente que quando existe fome, não existe processo, não existe discussão política, não existe posicionamento político, não existe pensamento, ele fala. Quando existe fome, não existe pensamento, a pessoa precisa matar a fome primeiro. Então, a gente sabe que durante muitos anos a fome foi colocada como realmente uma ferramenta de manipulação, uma ferramenta de dominação. Né? Isso não é um discurso só socialista, isso é uma análise histórica, né? É uma análise histórica de que é assim que funciona, né? E aí o Glauber brilhantemente coloca essa discussão, que o povo, na sua imobilidade movida à fome, e essa fome pode ser várias fomes que a gente tem, né? O povo acaba dando suporte inocentemente a esse cadafalso, indo para o cadafalso, o povo está indo, né? E aí eu fiquei pensando que a gente está vivendo meio isso que Terra em Transe. O Glauber tinha um filme que era Deus e o Diabo na Terra do Sol, que tinha uma intervenção divina. Ali o Glauber falava com o divino, que é a manipulação religiosa, a manipulação, né, mística, né, do pobre coitado. Ele fala muito do sertanejo, né? O Glauber resgatou, ele tem uma linguagem moderna, uma câmera que fica girando, que fica uma linguagem intelectual, mas ele resgatou
ao mesmo tempo uma linguagem brasileira, resgatou os nossos valores, resgatou o nosso sertanejo, assim, o orgulho do sertanejo, a alma daquele homem forte, né, que sobrevive à seca, que sobrevive à fome, enfim, que é esteio da família, né, e que no fundo somos nós, né, no fundo somos nós, é a nossa alma. Exatamente. Ô, Niobe, também na música, né, a gente tem exemplos que consolidam esse seu pensamento aí, como a música Vida de Gado, né, de Zé Ramalho. Nós temos A Massa, de Raimundo Sodré, né, que são letras que traduzem um pouco dessa condução, né, essa condução monolítica das pessoas. Né? As pessoas têm uma ideia fixa e seguem aquilo atropelando como se tratores fossem, quando existe a necessidade de olhar por diferentes ângulos cada situação, até porque um problema não é resolvido olhando apenas do ponto de vista de quem sofre o problema, e sim de quem pode ser maior do que o problema para poder resolvê-lo. Então, o Niobe, estamos vivendo um momento, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães falou há pouco mesmo, que nós estamos vivendo um momento decisivo e histórico por causa aí do julgamento do STF em relação à prisão em segunda instância, que, na minha opinião, permitir que prenda alguém em segunda instância é dizer que não há utilidade para o STF, porque a liberdade é a expressão máxima da vida humana. Ser livre é o sonho, o ideal a ser atingido em qualquer circunstância. Então, se essa privação de liberdade é dada em segunda instância, sobretudo através de um crime que o mundo sabe que foi forjado por um juiz cooptado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América, que é Sérgio Moro, então fica mais difícil ainda, Niobe, você se conformar em perceber que sequer o cidadão brasileiro tem noção de que está vivendo esse momento histórico que foi narrado pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães há poucos minutos aqui. Então, isso eu acho que é, de uma forma mais técnica, a consolidação dessa construção de pensamento que você fez através do paralelo entre dessas duas linhas, né, que você apresentou aqui. Por isso eu quero parabenizá-la, e sobretudo, porque hoje é dia 8 de março, e eu já falei aqui que o 8 de março é o dia de vergonha dos homens, porque se os homens tivessem consciência da importância da mulher, todos os dias seriam dias de igualdade e de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Se existe a necessidade de reflexão sobre o 8 de março, é porque nós falhamos como homens. E essas lutas básicas ainda existentes, elas ratificam esse fracasso de nós homens em relação às mulheres. Eu quero parabenizá-la pelo dia de hoje, Niobe, e dizer que você contribui decisivamente para o fortalecimento do gênero feminino nessa cruel luta em busca de igualdade, em pleno 2018. Liga o microfone. Oi, já liguei. Não, é porque tá ruim aqui a conexão. Não, eu agradeço, assim, humildemente, em nome das mulheres, agradeço a deferência. A gente está trocando o buquê de rosas por mais respeito. A gente só quer respeito, assim, não é muita coisa, você veja bem, não precisa de muita coisa, é respeito mesmo, né? Que é a mesma coisa que todo brasileiro está pedindo, respeito aos direitos, respeito à nossa vontade, aos nossos desejos, a gente quer ser ouvida, mesmo quando a gente está errada, quando a gente briga, a gente não é histérica, a gente briga porque a gente acredita em alguma coisa. Queria agradecer, me solidarizar com todas as mulheres, dizer que estamos juntas, que estamos nessa luta,
E, em especial, ao Brasil, né? Assim, eu, como brasileira, moro aqui e sou brasileira com muito orgulho, detesto a música com muito orgulho e com muito amor, mas tudo bem. Eu detesto essa musiquinha, mas eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu gosto muito de falar que eu sou brasileira. Eu acho que essa luta é de todos nós. Eu agradeço aos homens que estão do nosso lado, do lado das mulheres. Tem muitos homens do nosso lado e essa luta é importante porque trata-se de uma luta cidadã, não é uma luta de gênero, só é uma luta cidadã, né? E que é exatamente a nossa posicionamento político aqui nesse programa. Nossa luta é cidadã. A gente não está lutando por um partido, a gente não está lutando por um privilégio, a gente não está lutando, a gente está lutando por justiça, pelo que a gente entende por justiça. Como você sempre diz, a gente não é assessoria de imprensa de partido, a gente aqui está lutando por justiça. Hoje você volta a partir das 20 horas de Brasília, você com a Patrícia Vauquier, também a Baby Siqueira Abrão, não é isso? Que vão aparecer nos bastidores, a Camila, a Ana Tomazini. Eu não sei se a Ana Tomazini também vai aparecer, se aparecer, ótimo, aí no vídeo. Mas é um programa só de mulheres, um programa que estreia. Que dia maravilhoso para estrear um programa de mulheres aqui no Duplo Expresso, um programa onde as mulheres são as produtoras, apresentadoras, batem escanteio, correm para a cabeça. É um programa totalmente feminino, feito por mulheres, sem pitaco de homem para nada. Então, é uma coisa muito interessante, eu acho que talvez até inédita, e eu gostaria de desejar boa sorte a você e às mulheres que irão fazer parte desse programa. Acabei de receber aqui o banner do programa, vai ser divulgado, não sei se já foi divulgado na página, mas certamente no Telegram, o pessoal do Telegram vai receber de primeira aí, né? Você que tem Telegram, é só digitar Duplo Expresso, se inscrever no nosso canal, você recebe tudo de primeira. Tá aqui, olha, já tem logo marca, já tá tudo bonitão, olha, Rômulo, que coisa bonita, vou mostrar aqui, olha, jogo de damas, olha só que coisa bonita, né? Jogo de damas, aqui são elas que dão as cartas, Baby Siqueira Abrão, Niobe Cunha, Patrícia Vauquier, nesta quinta-feira, às 20 horas, no duploexpresso.com. Então, Niobe, desejo uma sorte gigantesca para você nesse desafio, e é uma honra ter esse timaço de mulheres nessa equipe de voluntários, não é? Para estabelecer essa comunicação tão necessária. Obrigada, Wellington, você pela oportunidade da gente poder aí expressar um pouquinho da nossa visão das coisas. Eu convido todo mundo a nos acompanhar hoje, vai ser uma vez por semana, às quintas-feiras, às 20h. Hoje, em especial, pelo Dia das Mulheres, a gente está trabalhando direto para fazer um programa legal para todo mundo. E convido a todos, vem com a gente, vem conhecer a gente, vem ajudar a gente, discutir com a gente, que a gente está aí para isso. Um beijo, saravá para todo mundo. Ok, Niobe, um grande abraço para você, felicidades. A gente conversou aqui com o Niobe Cunha, nossa comentarista de política. Não é só política não, viu? O Niobe traz aí uma mistura de cultura com política. Ela valoriza muito, inclusive, os elementos baianos, né? Quando ela cita Glauber Rocha, nossa, que coisa boa saber disso. Eu que sou baiano e tenho em Glauber Rocha também uma das referências de inteligência, como o Raul Seixas também é, para mim, uma cabeça sem igual, como foi Gregório de Matos, né? Desde a origem, lá no Barroco, o Boca do Inferno. Então, o Niobe falou uma coisa engraçada, que o Glauber Rocha era louco, o gênio louco. E aí, Rômulo, eu vou rasgar aqui a seda pro seu lado. Sabe por quê? Porque quando as pessoas me falam assim, você tem que pôr, Wellington, você tem 30 anos de comunicação, Rômulo nunca trabalhou com comunicação, você vai se queimar, esse rapaz, ele fala as coisas, ele não pensa. Eu digo, pensa. Ele pensa tanto que ele pensa mais rápido, certo? Ele pensa tanto que ele pensa mais rápido, ele pensa tanto que ele não tem muita hierarquia, porque essa coisa da hierarquia está burocratizando essa luta nossa aqui. E aí eu vou dizer, Rômulo, uma coisa aqui, você vai dizer, que nada, exagero e tal, mas você é gênio. E gênio a gente identifica de diferentes formas. E a genialidade, ela se dá na capacidade de
relacionar conhecimentos, e você faz isso com muita habilidade. Você ainda precisa melhorar na comunicação. Você não é jornalista, você não é radialista, você não estudou dicção, oratória, essas coisas, mas certamente vai chegar lá. E eu vou dizer, quando você dominar essa técnica, porque isso é técnica, qualquer pessoa pode dominar. Até eu, tá vendo? Dizem que eu comunico bem. Então, qualquer pessoa, quando você dominar isso, Rômulus, eu não vou precisar mais disso aqui dividir um espaço com você. Você sozinho não vai precisar nem de convidados, porque o seu nível de conhecimento... De maneira nenhuma, você não ouse falar isso. Não, mas eu estou falando... Deixa eu complementar o pensamento só para você entender onde é que eu quero chegar. Tá? Você não vai precisar de convidados, porque você tem conteúdo. Porque mais importante do que se preocupar com a quantidade de pessoas que você vai falar, para a qual você vai transmitir a sua mensagem, é se preocupar com a mensagem que você tem para dar à única pessoa que está lhe ouvindo, lhe assistindo, lendo. Por isso, o Duplo Expresso sabe que está vivendo um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise. Tentativa de crise de imagem que nós estamos revertendo com a arma que temos, a verdade. A crise dos fake news, que foram brilhantemente combatidos, e nós até criamos lá um manual padrão de resposta que qualquer voluntário pode nos ajudar a preencher. Né? Vai surgir hoje outra acusação, e diz lá, fulano faz mais uma calúnia. O motivo é esse, ele está lá, esse print, aí Rômulus ou eu vamos mandar o print para comprovar que eles estão mentindo. Tem sido assim. Então a gente criou um procedimento padrão para essa crítica absurda que está sendo... Porque é o desvio de foco. Desvio de foco. Usaram Duplo Expresso para desviar o foco. Falam que Lula é plano de A a Z. Na mesma carta, falam que a gente desrespeitou Haddad, e é mentira, porque eu não desrespeitei Haddad. Eu desrespeitei o plano B de bola nas costas. Ou é Lula de A a Z, e falem caladinhos lá entre vocês da cúpula, que se Lula tem um candidato em caso dele ser preso, aí vamos lançar fulano, aí tudo bem, nós vamos entender que é estratégico. Agora, intelectuais lançarem carta para lançar Haddad, não sei o quê, isso sim que é minar a luta. Não venham com hipocrisia de que se o Duplo Expresso tivesse condição de desunir a esquerda, já teria unido há muito tempo. Certo? O que está acontecendo é uma sucessiva e evidente derrota. Todos os dias estamos levando ferro. Todos os dias somos pregos e eles martelos. Todos os dias levamos na cabeça. É por isso que eu não chamo ninguém de guerreiro, porque... Se não declarou guerra, não pode ser chamado de guerreiro. Guerreiro é quem vai para uma guerra. Atenção, cuidado. Cuidado com isso, certo? Eu não chamo ninguém de líder, porque se há dúvida se é plano A a Z ou plano FH, não é? Pode ser FHC, né? Porque se for Fernando Haddad com Ciro, é o plano FHC, certo? Genial, Wellington. Então, é esse o plano. E eu quero saber se é isso que estão tramando. Se for, combine com o eleitor, que eu até vou lutar, porque entre esse plano aí e Bolsonaro e Alckmin, etc., obviamente que eu vou ficar com o plano que restar. Mas o que eu lamento é que essa foi a estratégia da direita na França, essa foi a estratégia da direita na Espanha, e aí a Espanha até hoje não conseguiu formar maioria. Graças a uma coxa de retalhos, a esquerda de Portugal conseguiu se unir e formou uma maioria de esquerda que está tirando o país da troika, certo? Agora, dizer que há ofensas pessoais, eu não sei o quê. Olha, vamos falar sério. Não brinque com coisa séria. Vocês precisam falar mais sobre a CIA, sobre a invasão norte-americana no Brasil, sobre a guerra híbrida
imposta aos brasileiros. Os brasileiros nem sabem que são vítimas de uma guerra híbrida. Por favor, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Vamos, despedida agora, tá bom? Despedida, Wellington. Justamente o que você fala é importante, porque por que um blog que tem menos, um programa e um blog que tem menos de 2 meses no ar, né, antes estava em testes, por que ele provocou uma reação tão desproporcional de pessoas em ambos casos? Porque é a plena liberdade que existe aqui, e não é só eu e o Wellington, somos os canais, por vivermos em estados de direito, que tem tradição de garantia das liberdades individuais, então liberdade de consciência, liberdade de expressão e liberdade de informação, essa é a pior na visão dessas pessoas, e com isso a gente conseguiu reunir uma comunidade, que realmente que o trabalho é feito em rede, as contribuições de quem nos assiste são fundamentais para a gente perseguir as pautas e descobrir novas coisas, porque somos uma equipe mínima, né? Dedicação exclusiva. Eu, você e Camila Govedice, e a equipe de voluntários que, quando não está ocupado com seus trabalhos, quebra um galho para a gente. Então, só isso, mas, então, com esses voluntários, né, das pessoas que vêm e nos mandam coisas, produzem conteúdo, acham coisas na internet. Eu já falei aqui, a denúncia da FRA me foi mandada por uma pessoa. O áudio do Odebrecht nos chegou também através de uma pessoa. Então, esse espaço é importante. Nós manteremos ele, e eu sei que é um perigoso, porque essa liberdade de discurso está tirando políticos da zona de conforto, mas esse é o nosso papel, Wellington. A gente não quer narrar a tragédia, a gente quer evitá-la, com atos, não com gogó, não fazendo live de Facebook. Então, pode nos tornar antipáticos? Pode nos tornar antipáticos, mas nós vamos, sim, destruir os álibis, falar a verdade inconveniente. É isso, Wellington. É isso. Rômulo, para mim, o cocô do dia vai para a tentativa insana de tirar tudo que a gente falou sobre referendo revogatório, soberania nacional, Estado de Direito, direitos iguais. Nós somos contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, nesses moldes que estão aí. Nós somos contra o álibi de chamar militar de inimigo, tentando resgatar um 1964 que você não viveu, e esquecer que em todo mundo, nos países desenvolvidos, pesquisa científica e engenharia pesada são decorrentes de parceria entre civis e militares. É isso que eu estou falando. É isso que Rômulo está falando. Então, para mim, a crítica vazia dos falsos guerrilheiros. Só complementando isso que você diz, só o Exército pode proteger um país, uma inteligência do Exército boa e contra-inteligência, só eles podem evitar que ocorra o que aconteceu no Brasil de 2013 para cá, que é fazer um governo, a democracia, cair vítima de uma guerra híbrida. Então, não é uma burrice da esquerda antagonizar as Forças Armadas no seu conjunto, porque se ganhar a eleição, se o Exército não tiver meios e afinidade para impedir um novo ataque híbrido vindo de fora, vai cair de novo. De que adianta ganhar a eleição? Ganhamos, fomos derrubados. Não vamos tirar lições disso? Então, eu vou fazer coro com você, Wellington. O meu cocô é para as pessoas que temem a verdade, temem a liberdade de quem não tem rabo preso e tentam dinamitar esse espaço. Pois é. Então, eu desejo a você um ótimo dia. Daqui a pouquinho eu tenho um Drops para você que é do Telegram. Se você tem o Telegram, inscreva no canal Duplo Expresso. Você vai receber tudo de primeira. Hoje tem a estreia às 20 horas do programa Jogo de Damas com Niobe Cunha, Baby Siqueira Abrão e também Patrícia Vauquier. Uma produção da Ana Tomazini e da Camila Govedice, que é a nossa produtora também aqui do Duplo Expresso. Apresentei o programa com Rômulo Maia, que está na Suíça. Rômulo Maia recomenda que você faça inscrição na página duploexpresso.com, inclusive naquele sininho que está lá para receber notificação no browser, e também através de e-mail. É bom receber, quem tem dois tem um, quem tem um pode não ter nenhum, então é melhor ter os dois. Eu desejo a você um ótimo dia, e amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos de volta com mais um programa Duplo Expresso. Um abraço para você, um abraço, Rômulo Maia. Tchau, tchau. Um abraço, Wellington. E só para fechar, não podemos esquecer nunca da nossa contagem regressiva. Eu tenho certeza que Juliana Maestre, Ana Angélica, Romualdo Paese, meu quase xará, Kênia Borges, Ana Lúcia Matos, Paulo André e Valfredo Santana estão contando com a gente, Wellington, os dias que faltam para a destruição final e inapelável das provas da inocência do presidente Lula e das provas de corrupção de quem realmente roubou. Tucanos, juízes, procuradores, Ministério Público, ministro do STF, bancos, império midiático e jornalistas. Eu falo da destruição
dos dados de servidores do Odebrecht com a migração do sistema Oracle para o sistema SAP. Parece complicado, mas no site tem explicado, e eu vou fazer um post só resumindo isso, para ficar claro. Em junho, haverá a migração forçada, a migração determinada pelo acordo entre a Procuradoria e a Odebrecht, porque a Procuradoria é a maior interessada em destruir isso, porque vai entregar podres de procuradores, mas isso, com essa destruição, a prova da inocência do presidente Lula, que é o fato do nome dele não estar lá, vai se perder. E aí nós só restarão a nós, Wellington, as provas fake, fabricadas, que lá o pessoal de Curitiba está usando. Então, a contraprova que libertaria o presidente Lula de toda essa infâmia e injustiça vai ser destruída, se nada for feito, vai ser destruída dentro de 84 dias. Só quem pode impedir isso é a Procuradora-Geral da República, impedindo a Odebrecht de dar curso a essa migração, e a Procuradoria da República, Wellington, só pode ser provocada com requerimento de providências de parlamentares, que tem que exercer sua prerrogativa. Então, parlamentares têm a prerrogativa de provocar a PGR, que é quem pode impedir a destruição final, dentro de 84 dias, das provas de inocência do presidente Lula. Pois é, vamos fazer essa contagem regressiva mesmo? Sabe por quê, Rômulo? Vai ser chato. Porque você falou em apenas um programa que deveriam ir pegar as diárias de quem tinha ido para Espanha para procurar Tacla Duran, etc., para saber quem viajou e etc. E ainda avisou, tem uma fonte dentro do Ministério Público que diz que eles vão destruir essas provas. Então, destruíram, ninguém foi lá, destruíram. E agora ficam, eu procurei na lei de transparência e não encontrei. Vai lá, qualquer um pode ir. Claro que não vai ter. Primeiro que não tem transparência nesse governo. Segundo que são operações que eles estão fazendo. Era clandestina a operação. Clandestinas, exatamente. Agora, assim, eles sabem, eu sei que eles sabem, mas isso é má fé. Mas a vida segue e a verdade... Mais má fé do que tentar confundir aquele documento que é o álibi do Sérgio Moro. Ele fabricou, o Sérgio Moro fabricou, ele fez uma fraude, mais uma fraude processual. Ele deliberadamente colocou o endereço errado do Tacla Duran num documento para ir para a Espanha e receber de volta um certificado dizendo não foi encontrado. Poder seguir dizendo para a defesa do presidente Lula que não encontra, que ele é um foragido e por isso não vai ser ouvido. Quando, na realidade, de maneira secreta, os procuradores enviaram pedido que chegou, frutificou e o Tacla Duran foi à audiência. Então, é a contraprova da fraude. A gente mostrou o documento que colocaria, se houvesse lei, se o judiciário não fosse capturado, colocaria Sérgio Moro na cadeia e anularia o processo do presidente Lula, a consequência dupla, porque é um cerceamento de defesa, e eles responderam com um documento que é o álibi fabricado do Sérgio Moro. Eu sempre me pergunto aqui, Wellington, como esse documento chegou às mãos de quem tantos divulga? A mesma fonte que deu o documento para o Estadão, isso que é curioso. E lá o jornalista do Estadão que publicou isso é muito próximo, é um dos moleques de recado da Lava Jato. Então, curioso isso. Nós aqui continuaremos fustigando a Lava Jato, porque entendemos que atacar a Lava Jato sem trégua é a melhor defesa, é a melhor maneira de defender o presidente Lula. Esse é o nosso compromisso. É isso aí, Rômulo. Um grande abraço para vocês. Já terminamos nosso tempo. Até amanhã. 84 dias. 84 dias.